Então, agradeço a presença de vocês aqui. Vocês sempre estão, a maioria já me acompanha nos cursos, alguns são os meus alunos na Faculdade Católica. E o curso que nós vamos ver aqui sobre a Carta aos Hebreus, ele é uma continuação do curso que eu já assessorei, que se tornou um DVD duplo, que é a primeira parte da Carta aos Hebreus. Então, eu vou fazer uma revisão do que eu falei aqui nesse DVD, mas para entender a primeira parte é necessário, não só essa revisão. Então, se quiserem, o DVD está ali. Eu fiz o meu mestrado na Carta aos Hebreus, com meu mestrado em Teologia Bíblica na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Sobre um destaque que eu dei foi do capítulo 10 da Carta aos Hebreus, que é um dos capítulos fundamentais. É um capítulo longo, ele é completo, não pode ser dividido para ficar sobre diversos temas. Ele é um capítulo essencial, uma grande exortação que a Carta aos Hebreus faz. E a Carta aos Hebreus é muito complexa, tem vários aspectos novos que não estão nos demais textos do Novo Testamento. Ela é bem específica, ela trata a pessoa de Jesus de uma forma diferente do que é tratado nos outros escritos bíblicos do Novo Testamento. Então, ela supõe uma compreensão da liturgia judaica, do modo como os judeus abordam as Escrituras, a forma como eles estudam as Escrituras e a forma como eles interpretam as Escrituras, as diversas formas judaicas de interpretar as Escrituras. Então, como isso é um desafio, porque quando nós lemos a Carta aos Hebreus, nós não temos presente todo esse conhecimento de judaísmo, então nós pensamos que entendemos. Eu sempre digo para os meus alunos que o problema com a Carta aos Hebreus é que pensamos que a entendemos. E quando pensamos que a entendemos, nós estamos bem distante do que ela pretende dizer. Então, como a Carta aos Hebreus supõe um conhecimento do judaísmo, no meu doutorado eu fui estudar a literatura judaica, e, inclusive tive que me destacar até a Espanha, na Universidade de Granada, porque ficou muito difícil conseguir a bolsa para Israel na época, devido aos conflitos que na época estavam. Seria bem problemático pedir ao governo brasileiro que investisse num tema que o governo brasileiro já não acha tão relevante. Quando eu fiz o pedido pela primeira vez da bolsa, a CAPES respondeu a respeito do que estava investindo em pesquisadores da genética, do genoma. Quer dizer, ver a cultura judaica não é assim um assunto tão urgente, tão relevante para a cultura brasileira, para o progresso do Brasil, né, dos estudos do Brasil. Então, tentar conseguir uma bolsa de estudos para Israel seria muito mais complexo. Então, como tem um centro de estudos do judaísmo na Espanha, em Granada, foi mais fácil para mim conseguir essa bolsa para lá. E foi muito bom, porque lá temos não só a literatura, mas também os especialistas. Então, dito isso, fazendo esses agradecimentos e essas observações iniciais que fiz, então eu quero convidar vocês para caminharmos agora o que ficou do outro curso, que são as duas últimas partes da Carta aos Hebreus. Mas vou fazer isso fazendo inicialmente uma revisão para que aqueles que não fizeram o curso anterior eles possam fazer e para que aqueles que
que fizeram o curso possam rever, fazer uma revisão, não é? Então, vamos começar a revisão. E eu queria mostrar para vocês, primeiramente, que a carta aos Hebreus, ela tem um tema apenas. E tudo que ela trata vai ser para argumentar sobre esse tema e para mostrar as consequências disso. O próprio autor da carta aos Hebreus é quem diz qual é o tema. Então, no capítulo 7, versículo 28, o versículo 28 é o último versículo do capítulo 7. E no capítulo 8, versículo 1, que é o versículo seguinte, ele diz que o principal que ele está afirmando é que temos um sumo sacerdote. Então, o próprio autor da carta aos Hebreus, ele diz qual é o tema. O tema é o sacerdócio de Cristo, que explicitamente não existe nenhuma outra passagem do Novo Testamento esse tema explícito para o Cristo. O que tem são algumas indicações de gestos sacerdotais do Cristo, como abençoar, e Paulo falar no sacrifício de Cristo, mas Paulo entender a vida de Cristo como uma oferta a Deus, ou seja, um sacrifício, uma oferta, mas não tem essa expressão de que Cristo seja sacerdote. Isso seria uma coisa impossível para dizer naquela época, porque o sacerdote ou era um sacerdote pagão de alguma divindade do Império Romano, ou era então um judeu da tribo de Levi. E como diz a carta aos Hebreus, o Senhor Jesus não é nenhuma coisa e nem outra. Então, como que ele poderia ser chamado de sacerdote? Toda a carta é para argumentar o que é, como é que ele pode ser sacerdote, por que ele pode ser sacerdote, qual é o objetivo dele ser sacerdote, o que acontece conosco porque ele é sacerdote. É só esse tema que tem, não tem outro tema. E tudo o que ele diz e faz é em torno desse tema, que é o sacerdócio de Cristo. Então, ele escreve a carta a partir de uma estrutura que a gente chama de concêntrica. A estrutura concêntrica é como se eu tivesse um espelho aqui e um espelho na outra parede. Um espelho numa parede e um espelho na outra parede. E esses reflexos estivessem nos espelhos. Uma estrutura espelhada. Então, ele tem um centro e tem 2 espelhos. E mais 2 espelhos. Então, são 5 partes. No centro da carta está o sumo sacerdócio de Cristo. Aí temos 2 partes em torno dela e mais 2 partes. Ou como vocês queiram dizer, talvez um sanduíche de 2 camadas. Temos as 2 fatias de pão, recheio, 2 fatias de pão e o recheio central. Então, assim é construída a carta aos Hebreus. 5 partes e elas são espelhadas. O fato delas serem espelhadas significa que o que é tratado na primeira parte retorna na 5ª parte. O que é tratado na 2ª parte retorna na 4ª parte. E todas estão unidas no tema central. Isso é um pouco da revisão. Isso nós gastamos bastante tempo no outro curso para explicar. Agora não dá para a gente se perder nisso. Né? Então, nós temos uma primeira parte que fala sobre a posição do Cristo. Ou seja, como Cristo se localiza, que ele mostra que há uma intervenção divina na história universal. Então, a história da humanidade é uma trajetória. Depois ele vai falar isso como uma trajetória, simbolicamente, uma trajetória através do deserto.
pega como metáfora, como prefiguração, a travessia que os hebreus fizeram do deserto, mostra a história humana como uma grande travessia do deserto, no final vai chegar na cidade celeste. Assim como as tribos hebraicas atravessaram o deserto e chegaram na Terra Santa, a Terra Prometida, a história humana é uma grande travessia do deserto, que chegará no seu final à cidade celeste, que é o mundo que vem, né? É o mundo vindouro, que ele usa essa expressão, o mundo vindouro. Então, como ele usa essa expressão, Olam Rabá, quer dizer, o mundo vindouro, é essa expressão que nós vamos usar. Então, o mundo que vem, esse mundo restaurado, esse mundo renovado, esse mundo regenerado, recriado, a forma como queiram. Então, que posição Cristo ocupa? Quer dizer, qual é a situação dele, né, na revelação, no progresso da revelação? Onde que se encaixa? Qual é o papel dele? Qual é a posição dele nisso? Qual é a situação dele? Então, isso é o que se trata, que foi todo uma primeira parte aí. Então, a posição do Cristo no progresso da revelação divina, ou na intervenção que Deus faz na história humana, é ser o único mediador. E o único mediador é a mesma coisa que sumo sacerdote. O sacerdote, que a carta aos Hebreus fala, ele não é alguém que faz ritos. Não é isso que é sacerdote. Isso aí não é o essencial. O que faz o sacerdócio é a mediação. Então, o sacerdote antigo, ele é entendido como o mediador. É alguém que faz parte da esfera da criação e que naturalmente faz parte da esfera da criação e por um dom divino e uma escolha divina, essa pessoa faz parte de alguma forma da esfera divina. Não faz parte existencialmente, mas participa por causa de um dom que recebe, de uma unção que recebe, de uma escolha que recebe, uma eleição que é feita pelo próprio Deus, o próprio Deus é que escolhe. Então, ele é mediador, ele está no meio entre as duas realidades, a realidade divina e a realidade da criatura, a realidade do Criador e a realidade da criatura. Então, isso aí é como se compreendia sacerdócio, seja em Israel, seja fora de Israel. O sacerdote é alguém que representa os fiéis perante a divindade e representa a divindade perante os fiéis, seja que divindade for. É alguém que é humano, faz parte da natureza das criaturas, mas que porque teve uma escolha feita pela divindade, que lhe concedeu uma vocação, uma eleição e um dom, então, de alguma forma, participa da esfera divina. E como é que se mostra a participação na esfera divina? Através do rito. Ao se aproximar de um altar para realizar um sacrifício, acredita-se que o sacerdote se achega à divindade. Então, ele ritualmente se aproxima, não existencialmente, não fisicamente, mas ao se aproximar do altar, ele se aproxima da divindade. Então, ele entra no âmbito, entra na esfera divina. É isso que ele vai dizer. Então, ele é o único mediador. É isso que vai exercer. E ele vai mostrar que, na realidade, em toda a história da humanidade, Cristo é o único mediador. Porque, então, é por isso que ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote quer dizer o único mediador. Por que ele é o único mediador e os outros não são? Porque, de fato, ele vem de Deus, ele participa da esfera divina e, de fato, ele é humano. Então, ele é o único. Nele, na existência dele, se realiza a mediação. E os outros? Os outros, a mediação não se realizava de fato, porque
digamos que se o sacerdote fosse um anjo ou um ser divino, aí não participava da esfera humana da criatura. E se fosse um ser humano, aí não participava de fato, da esfera divina. Então, quem conseguiu, ao mesmo tempo, ser um mediador que era humano e divino é o Cristo. Cristo é o único, não tem outro. Então, é um tema que é retomado já de outra carta, não é? Então, é isso aí. Até aqui está tudo bem, mesmo para quem não fez o outro curso? Ok. Então, a primeira coisa que a carta vai fazer é comparar o Cristo com os anjos. Isso é muito importante, porque nessa época havia uma devoção exagerada aos anjos. No catolicismo, ontem celebramos, não é? Os anjos, principalmente por causa dos habitantes de Qumran, aqueles homens que viviam à margem do Mar Morto e que escreveram vários documentos que foram descobertos em 1947. Não é? Nós também fizemos um curso sobre isso, os documentos do Mar Morto. Então, lá, principalmente em Qumran, eles espalharam a doutrina, ou que partiu deles, ou que eles divulgaram, mas eles tiveram grande peso nisso. E também a literatura apocalíptica, que não está na Bíblia, que é extra-bíblica. Desde o 2º século antes de Cristo, já havia divulgado bastante o papel dos anjos. Então, se tinha uma devoção exagerada aos anjos. Os anjos eram tidos como os verdadeiros mediadores, portanto, os verdadeiros sacerdotes. Por quê? Porque acreditava-se que os anjos levavam as orações dos fiéis até o trono de Deus. Deus foi ficando cada vez mais transcendente, né? E aí, como nossas orações podem chegar até Deus? Ora, os anjos pegam as nossas orações e levam a Deus. E os anjos trazem os recados de Deus, as mensagens de Deus para nós. Então, tanto que anjo se chama mensageiro. Então, anjo é mensageiro. Em português não dá certo, mas no hebraico e no grego, anjo é o mensageiro. Então, os anjos seriam os sacerdotes, porque eles estão no meio. Eles estão entre Deus e nós. Seja para trazer as palavras de Deus para cá, seja para levar as nossas preces, as nossas orações, as nossas palavras até Deus. Então, os anjos seriam sacerdotes, estariam exercendo funções sacerdotais no céu. Não é aqui, não nos templos terrestres, mas no céu. Então, a carta aos Hebreus vai dizer assim, então vamos comparar com os anjos. Ele vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai retirar das Escrituras, o autor vai retirar das Escrituras várias passagens que mencionam os anjos e vai formar com essas passagens algo parecido com um colar de pérolas, que em hebraico se chama haritza. Então, vai formar com eles um colar ou um terço, para quem é católico, né, entender melhor, um rosário, encadeando as passagens que estão em diversos lugares nas Escrituras e que, aparentemente, lá no lugar onde elas se encontram não tem nada a ver um assunto com o outro, mas ele consegue dar uma unidade. Porque ele quer mostrar o seguinte, os anjos não são os verdadeiros sacerdotes. Os anjos não são os verdadeiros mediadores. Eles exercem uma mediação, mas eles não são verdadeiros mediadores. Por quê? Porque em relação a Deus, a relação dos anjos com Deus, os anjos não têm tanta comunhão com Deus quanto o Filho tem. Então, o Filho tem uma proximidade tal com Deus que nenhum anjo nem tem. Então, eles realmente estão numa esfera que os anjos não estão em uma, digamos assim, uma progressão, ou uma patente, ou o que eles são? Eles são servos, eles são ministros, são servos de Deus, mas estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Mas eles não têm a comunhão com o Pai, com Deus, como o Filho tem. Então, a nenhum deles, Deus disse, senta-te à minha direita, quer dizer, compartilha comigo do governo, do poder. Tu és meus filhos, eu hoje te gerei, etc.
Então, os anjos não têm tanta proximidade com Deus para nos representar diante de Deus, nem para representar Deus diante de nós. Eles não estão com essa bola toda, é isso que ele quer dizer. Não estamos demitindo os anjos, tirando o emprego dos anjos, só colocando no seu devido lugar, porque essa primeira parte é qual é a posição de Cristo. Se eu aceito tudo que os documentos de Qumran e outras doutrinas de anjo me dizem, não tem lugar para Cristo. Eles fazem a função do Cristo. Então, o Cristo não tem como, não tem espaço para o Cristo. Ele não vai ocupar a posição dele. Então, é preciso, antes de mostrar o valor do Cristo, o que é que o Cristo faz, o que é que aconteceu com o que Cristo fez, ele tem que corrigir a doutrina dos anjos. Então, os anjos não têm tanta comunhão com Deus quanto tem o Filho. E na relação com os seres humanos, com a humanidade, os anjos não conseguem ser tão solidários com os homens quanto o Cristo. Por quê? Porque o Cristo vivenciou as experiências que nós vivenciamos. De fato, ele é um de nós. E os anjos não têm essa vivência dos nossos problemas. Eles não têm essa vivência dos nossos anseios, das nossas dificuldades, dos nossos sentimentos, das nossas frustrações. Essas coisas que o Cristo venceu. Então, a carta aos Hebreus, quando eu quis fazer a dissertação, o meu orientador perguntou o que eu queria na carta aos Hebreus. Eu disse que o professor de Cristologia tinha me deixado com vontade de estudar a carta aos Hebreus, porque ele falou que onde mais o Cristo aparece, a humanidade de Cristo, não é nos evangelhos. Nos evangelhos nós temos os acontecimentos, as narrativas da vida de Jesus. Mas aquele que tem as expressões mais significativas, mais impactantes e mais fortes sobre o homem Jesus é a carta aos Hebreus. Inclusive, a carta aos Hebreus é o único escrito do Novo Testamento que mostra que Cristo ficou apavorado diante da morte. Com lágrimas e súplicas, ele pediu a Deus que o preservasse da morte. Nos evangelhos, as coisas parecem muito românticas. Pai, afasta de mim este cálice. Se as pessoas não entendem direito isso, então não sabem do que se está tratando, não é? Então, as expressões fortes da humanidade de Cristo, em tudo igual a nós, sem ter pecado, mas em tudo igual a nós. Não é? Então, essas coisas que... Então, o anjo não pode se solidarizar tanto conosco, porque ele não vivencia as nossas experiências. As nossas experiências de ser traído, de não ser amado, de ser desprezado, etc. Não ter reciprocidade, não ter espaço de ação porque houve uma rejeição. O anjo não participa disso. Então, o anjo não é o mais indicado para me representar diante de Deus, porque ele não sabe o que eu passo. Ele está bem distante de mim. Por incrível que pareça, é que o catolicismo popular se apega muito aos santos, porque estão mais perto de nós, enquanto Jesus é rei, está mais distante. Ao contrário, a carta aos Hebreus mostra que o mais próximo de nós é o Cristo, que vivenciou as nossas experiências. O mais próximo é o Cristo, e qualquer outro mediador, ele está mais distante. A maior solidariedade conosco é o Cristo que tem. Porque por uma decisão divina, ele se tornou um de nós exatamente para vivenciar essas experiências, para não ter vergonha de nos chamar de irmãos, porque viveu as mesmas coisas que a gente, etc. Então, o anjo não é mais indicado para nos representar diante de Deus, porque não vivencia as nossas experiências. Né? Então, vocês estão vendo aí que ele diz assim, olha, vocês têm os anjos como sendo os mediadores por excelência, e os anjos não são esses mediadores por excelência, eles não são sacerdotes por excelência. Existe aqui um sacerdócio humano, aqui no Templo de Jerusalém, existe no céu um santuário, e os anjos
fazem lá o sacrifício de incenso. Obviamente, os anjos no céu não fariam sacrifício de animais, fariam sacrifício de incenso. Então, eles acreditavam nesse sacerdócio angélico. Né? Tá? Então, corrige isso. Então, a primeira parte foi essa. Ontem, o dia do ano sagrado, assistindo a missa, vai ser 9 horas, e isso que bateu na espetáculo. O que a senhora disse aí? O quê? Cuidar com os ausentes. Os excessos. Os excessos. E os anjos estão ao nosso serviço. Os anjos estão no serviço, estão na carta dos Hebreus. Dos que vão herdar a O salvação. que a senhora falou, o bispo ontem? A senhora ratificou o que o bispo disse. Eu não sabia o que o bispo disse, não, mas é bom falar a mesma coisa que o bispo disse, faz bem. E pelo menos de vez em quando eu sou meio queimada, mas isso é importante. Tem exagero. Hoje em dia voltou uma ênfase muito grande nos anjos, mas cuidado, que a maior parte dessa ênfase nos anjos que nós temos no nosso mundo hoje em dia, na nossa sociedade, são esoterismo, é marcado pelo esoterismo, né? Então temos que tomar cuidado. Pois bem, então, isso aí foi a primeira parte. Nós vimos no outro curso. E nós vimos também a segunda parte da carta aos Hebreus. Olha, a segunda parte da carta aos Hebreus vai do capítulo 3 até o capítulo 5. É o 3, o 4 e o 5, tá? Até o versículo 10. Então, do que se trata? Se trata da apresentação. Ora, se Cristo é o sumo sacerdote, eu preciso explicar isso. Preciso apresentá-lo. Que tipo de sacerdote é esse? Essas coisas todas. Como é que eu posso dizer que ele é sacerdote? Ele não é da tribo de Levi. Como é que ele é sacerdote? Não é? Preciso explicar. Então, é isso que ele vai fazer. Apresentar o sacerdócio de Cristo. A primeira coisa que ele vai fazer é comparar Cristo com Moisés. Porque Moisés ele é o fundamento do sacerdócio em Israel. Foi Moisés que consagrou o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, que era Arão, irmão dele. Mas o que Moisés fazia era exercer o sacerdócio, porque Moisés era o mediador. Todos os textos bíblicos que mencionam Moisés, o que diz de Moisés é que Moisés ia até o monte do Senhor, o Senhor falava com ele, trazia a palavra do Senhor, falava para os israelitas. Os israelitas queriam apedrejar Moisés, os hebreus queriam apedrejar Moisés, queriam linchar Moisés. Moisés corria até o Senhor e dizia, eles estão dizendo isso, isso e isso. Então, nunca os hebreus entravam em contato direto com Deus. Era sempre Moisés que estava no meio. Quando construíram a tenda do encontro e a arca da aliança para substituir o Sinai, porque eles não saíam em torno do Sinai, estavam sempre em torno do Sinai, porque Deus estava no Sinai, se afastaram do Sinai, estariam afastados de Deus. Aí eles construíram um Sinai móvel, que é o santuário do deserto, uma tenda com a arca da aliança. E Deus disse, não, eu saio de cima do Sinai, eu vou para cima da arca. Tá bom. Então, o que acontecia? Moisés corria para o santuário, conversava com Deus, o rosto dele brilhava, ele ficava igual a Maria Augusta, com o rosto coberto, e ia até os hebreus e dizia o que Deus tinha falado. Depois, os hebreus diziam assim, a gente pode apanhar a lenha no dia de sábado, não pode apanhar a lenha. Moisés é lá, o Senhor, a gente pode apanhar a lenha de sábado? Não pode. Então, voltar lá, não pode apanhar a lenha dia de sábado. Entendeu? Então, Moisés era tido como sendo o sacerdote das tribos hebreias. Mas, para exercer essas funções, Deus disse a Moisés, você vai, os ritos, essas coisas todas, você vai ungir Arão e os filhos de Arão, para exercer o sacerdócio. Então, Moisés é o sacerdote que ungiu o primeiro oficialmente sacerdote, que é. Então, Moisés sempre exerceu funções sacerdotais. E ele passou adiante para Arão as funções sacerdotais, ungindo Arão, porque se Moisés não unge Arão não é sacerdote. E os filhos de Arão. Entendeu? Então, ele vai comparar com Moisés, vai dizer isso. Bom, comparar com Moisés. Então, em relação a Moisés,
nós temos o seguinte: quando se compara com Moisés, Moisés não tem, da mesma forma que os anjos, e menos ainda que os anjos, uma proximidade com Deus. Moisés é muito importante para Deus. Moisés foi quem organizou o povo, etc. Como dizem as narrativas, se nós pegarmos tal qual está, quem tirou o povo do Egito, quem conduziu o povo pelo deserto, etc. Quem ungiu o sacerdote, quem deu a lei, tá. Então Moisés é tudo. Mas Moisés era um servo na casa. Jesus, esse que ele ainda não falou que é Jesus, não é? Que ainda vai dizer depois, mas esse filho que ele está apresentando é filho. Não é um servo na casa, é o construtor da casa, é o arquiteto da casa, é quem pensou na casa. Não é? Então, por que diz que Moisés construiu? Por quê? Porque Moisés fez o santuário e Moisés constituiu o povo como povo. Então, a casa, que lá para eles a casa de Davi é a família de Davi, mas a casa de Davi é também a casa onde Davi mora, é o palácio de Davi. Então, o que é Moisés? O construtor, um servo que constrói, que Deus mostra uma planta e diz assim, mostra numa visão e diz, constrói desse jeito aqui. Então, isso aí é o pedreiro, é o senhor que está lá em casa fazendo os reparos.